Queridos e amados irmãos e irmãs, alunos, professores, amantes da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa, programa Betel Dominical, patrocinado por esta editora linda, Editora Betel, que com muita alegria traz a você o melhor do conteúdo de toda a programática da melhor e maior escola bíblica do mundo. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos estamos estudando este quarto trimestre de 2023 e, diga-se de passagem, estamos na penúltima aula, onde estamos abordando durante todos esses 3 meses um tema muito pertinente à nossa edificação. Extraímos lições poderosíssimas e, de forma a discipular, essas lições enriqueceram muito. Neste quarto trimestre abordamos aqui a terceira epístola de João, onde trata sobre instituindo um discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Eu quero aqui fazer uma deferência e agradecer ao pastor Alex, que tão gentilmente, tão carinhosamente tem abençoado-nos com essa lição. Abençoada seja também a Igreja Adebras Parque Esplanada, em Embu das Artes. Também quero louvar a Deus por ele ser esta pessoa tão especial, mestre em teologia, também jornalista, membro da Associação de Imprensa, é um escritor renomado, premiado, conferencista internacional com mais de 15 obras publicadas no mercado. Queridos irmãos, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Nós estamos já prestes a encerrarmos o ano. E aqui fica inúmeras palavras que eu poderia utilizar de gratidão a Deus, gratidão a cada professor, a cada aluno que se dedicou tão arduamente, tão majestosamente a aplicar uma aula ou aproveitar dela. Eu quero aqui, de forma muito singela, em nome da Editora Betel, do nosso colegiado de bispos, da nossa convenção, que muito tem se dedicado ao aprendizado, exaltando a Deus, exaltando a palavra dele. Eu quero aqui agradecer, neste dia 24, você que vai estar dando a aula, ou se antecipar, ou se postergar, muito obrigado. Nós estamos hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, na esperança que o Senhor pode nos abençoar. Essa é a nossa grata satisfação. Fique ligado porque sempre a Editora Betel publica os vídeos do Foco na Lição às segundas-feiras e também tem dado todo o subsídio como plano de aula. A gente sabe que pela falta de tempo de cada um dos professores, a correria do dia a dia às vezes impede do professor preparar um material. Então, para te ajudar, nós já adiantamos a você, eu preparei um plano de aula para o melhor aproveitamento. Não se esqueça, ore, leia a Bíblia, estude a lição, seja fiel aos textos e cumpra com excelência o que é proposto, tá bom? Se você desejar, busque os livros de apoio, como este aqui que está em minhas mãos, que agrega mais conhecimento. Peça ao Espírito Santo graça para que ele possa te ajudar a fazer a diferença nesta lição. Que Deus te abençoe. Vamos então já começarmos, mas antes, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo em primeira mão. A lição de hoje é a lição de número 13. Dia 24 de dezembro será o dia que nós estaremos lecionando ela. Diz-nos o título desta lição: o verdadeiro discípulo é um exemplo para as futuras gerações. O texto áureo que utilizaremos é: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, da fé, a qual imitais, tendo ou atentando-se para sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Na verdade aplicada, nós lemos que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros a influência que edifica. Os objetivos da lição é mostrar que
o contraste entre a boa e má liderança existe. Nós precisamos compreender. Vamos ressaltar as características de um bom líder. Também vamos expor a importância do legado. Se você utilizar o texto de referência, 3 João 9:12, você encontrará lá também o subsídio que você precisa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós oramos e abençoamos, Senhor, a cada um que se encontra conectados conosco nesta aula completa. Muito obrigado, Senhor, pela equipe de produção que aqui está. Muito obrigado pelos redatores, pelos milhares, Senhor, de alunos que nos ouvem, os professores que se preparam. Abençoe a cada um destes. O Senhor possa nos dar entendimento a compreendermos a verdade da Tua palavra. Nós estamos aqui, queremos ser alimentados por ela, em o nome de Jesus. Nessa lição, baseado no nosso estudo focado em liderança, nós mostraremos a importância que existe o legado, cujo significado, segundo o dicionário, é que passa de uma geração para outra, ou transmite à posteridade, transmite a herança. Vamos falar do primeiro tópico e eu convido para estar abordando conosco o querido pastor Marcos Santana, nosso companheiro, professor e também membro das Assembleias de Deus, Madureira Mãe, pastor Marcos Santana, falando sobre o mau legado de Diótrefes. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Introduzindo a lição de hoje, eu recorro a estas expressões da verdade aplicada. Influência que edifica. Um texto muito oportuno. Para iniciarmos esta reflexão, nós encontramos em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Uma outra versão diz, prestem atenção, que não seja como insensatos, mas como sábios. Esse texto, ele nos remete à seguinte reflexão. Precisamos estar muito atentos quanto aos princípios bíblicos que devem nortear o nosso viver. Podemos apresentar à classe esta questão. O que estamos transmitindo aos que estão ao nosso redor? Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Tópico 1. O mau legado de Diótrefes. A partir dos textos dos subtópicos deste tópico, nós vamos focar os seguintes aspectos. Primeiro, a realidade da convivência debaixo do sol. Segundo, a necessidade de discernimento. E terceiro, a perenidade dos valores e princípios bíblicos. A realidade da convivência debaixo do sol. Irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, faz parte da realidade nós termos diante de nós bons e maus exemplos. Lembrando que, inclusive, no meio eclesiástico, inclusive na convivência no meio do povo de Deus. Esta afirmação nós podemos ver claramente exemplificada em nosso viver e também encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento, que retrata bem a realidade da convivência humana. O primeiro texto que eu compartilho com os irmãos é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O versículo 11 diz que Samuel ficou servindo ao Senhor. Quando Eucana, o seu pai, retornou para sua casa, Samuel continuou ali no convívio com a família do sumo sacerdote Eli. O versículo 12 já diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Muita atenção,
Trata-se aqui de sacerdotes. Versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Versículo 26 diz que Samuel crescia e fazia-se agradável. E o capítulo 3, versículo 1 diz que Samuel servia ao Senhor. Interessante que ele se manteve íntegro, mesmo num ambiente que convivia com pessoas que não davam bom testemunho. Nos dias do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós também vamos encontrar que no contexto religioso judaico tinha corrupção, tinha hipocrisia. Nós vemos inclusive Jesus durante o seu ministério denunciando estas práticas indevidas no templo, mas também nós encontramos que fazia parte da realidade homens como Zacarias, que a Bíblia diz que ele cumpria o seu ministério sacerdotal. Homens como Simeão, que era dirigido pelo Espírito Santo e foi dirigido pelo Espírito que ele foi ao templo. E mulheres como Ana, que não se afastava do templo, servindo ao Senhor. Subtópico 1.2, a necessidade do discernimento. Irmãos, nós não vivemos no mosteiro como discípulos de Cristo. Nós não vivemos como se estivéssemos dentro de uma bolha. E ainda que uma pessoa esteja isolada fisicamente de outras pessoas, nós temos à nossa disposição as novas tecnologias da informação e comunicação. De novo, o texto citado anteriormente, nós recorremos a ele. Tenham cuidado, prestem atenção. Nós precisamos exercitar o discernimento, também no uso das mídias e quanto aos chamados influenciadores digitais. Nós precisamos estar atentos, principalmente com nossas crianças e nossos adolescentes. Hoje é uma realidade. Crianças e adolescentes com aparelho de celular, crianças e adolescentes acompanhando influenciadores, participando de jogos, se comunicando com outras pessoas. E, infelizmente, às vezes os pais e os responsáveis não conhecem estas interações que eles estão tendo, não sabem lidar com estas novas tecnologias e não prestam atenção às suas crianças e adolescentes. A pergunta que podemos lançar é: quem está tendo maior influência sobre nossas crianças e adolescentes? As mídias ou os pais? Uma outra questão que podemos também lançar para reflexão: onde estão os influenciadores da fé? A Bíblia lança um alerta: examinai tudo. Muito cuidado para que não sejamos ou não façamos discípulos multiconectados, discípulos multi-influenciados, mas que, infelizmente, não estão conectados e não estão sendo influenciados com os princípios bíblicos. E assim, meus irmãos, esta reflexão, ela nos conduz ao último subtópico: a perenidade dos valores e dos princípios bíblicos. Os maus exemplos podem dificultar a recepção das Escrituras por uma pessoa. Os maus exemplos podem produzir uma influência negativa, mas atenção, não anulam os valores e princípios bíblicos, não cancelam esses valores e princípios. Um texto magistral, Mateus, capítulo 23, versículo 3. Palavras de nosso Senhor Jesus: observai e praticai o conteúdo do ensino, mas não façam o que eles fazem. Terceira de João, versículo 11. Não sigas o mal,
mas o bem. Ou seja, não imites, essa era a ideia, o mal, mas o bem. E encerrando, vide o Salmo 78, versículos 3, 4 e 6. Esse texto também é rico de lições para o contexto dessa lição, que fala de exemplo para futuras gerações. Interessante que esse texto do Salmo, ele menciona geração futura, geração vindoura. Ele menciona o que precisamos passar às gerações futuras e às gerações vindouras, e também menciona o propósito que precisamos ter em mente para essa transmissão. Precisamos ser exemplos para as futuras gerações e para aqueles que estão ao nosso redor. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Palavra de Deus e para a glória de Deus. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado pela explanação. E ele nos ensinou que Diótrefes foi apontado como um mau discípulo, a não ser exemplo a ser seguido. Ele encobria sua verdadeira personalidade, deixando claro sua hipocrisia, em vez de se tornar um exemplo para a Igreja de Cristo. Queridos irmãos, antes de irmos para o tópico 3, pastor William Barros já preparado aqui, eu quero apresentar a você a nossa revista do primeiro trimestre de 2024. Gente, nós chegamos em 2024 já, graças a Deus, rompemos tantas coisas no ano de 2023 e para falarmos neste novo ano, vamos abordar um tema que é recorrente, necessário e muito eficaz. Falaremos sobre família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Pastor Valdir Alves, nosso querido companheiro, que é lá das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, na Igreja da Baleia, no DF, é membro desta igreja maravilhosa, também é integrante da Academia Brasileira Evangélica de Letras, também tem inúmeras qualificações, é economista, formado também em administração, pós-graduado em administração, é uma pessoa que tem notoriedade e trata também com casais e família. Nós falaremos deste assunto que será muito importante para iniciarmos o ano de uma maneira excelente. Eu quero lembrar que nós temos, para aqueles que têm uma dificuldade maior de leitura, uma revista em escala proporcional à sua necessidade. Em escala maior, nós estamos com uma diagramação que favorece muito as pessoas, principalmente os professores. Se você quiser adquirir, entre em contato com o seu superintendente, ou pastor, ou tesoureiro aí da igreja e diga que quer a tamanho extra gigante, né? Então essa é a nossa revista Extra Gigante, fantástica, uma revista muito produtiva que nos ajuda também, assim como esta, para aqueles que conseguem enxergar, a trazer a melhor explanação. Lembrando a vocês que também temos o livro de apoio, está em minhas mãos aqui, Princípios Bíblicos para uma Família, cujo tema é Famílias Sólidas e Saudáveis. Pastor Valdir Alves, nesta obra lindíssima, retrata como também nós poderemos trazer um subsídio maior àquilo que estamos trazendo como aula. Queridos irmãos, vamos então ao segundo tópico, onde trataremos a liderança verdadeira de Gaio. A liderança verdadeira de Gaio, pastor William Barros, querido companheiro, membro da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, também psicólogo, conferencista e pastor. É com o senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria inicialmente aqui, antes de começar aqui no meu ponto 2, Gaio, um verdadeiro discípulo, eu quero fazer um último convite nesse ano para vocês. Eu estou ministrando e fechando minha agenda de 2023, esse final de semana, ministrando no sábado com o querido pastor Romeu,
no último culto de ceia, Santa Ceia do ano de 2023, na Barra da Tijuca, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Barra da Tijuca. A igreja fica em frente ao ponto do metrô Jardim Oceânico. Uma igreja fica localizada ali na área central. Então é fácil de achar. Fica na principal ali, no cartão postal, na chegada da Barra da Tijuca. E lá é filial do Bispo Abner Ferreira, a linda igreja filial de Madureira. Nós vamos estar ministrando lá no sábado à noite. Culto a partir das 19 horas. No domingo eu estarei em Anchieta, perto de Nilópolis, ministrando lá com o querido pastor José Carlos. É um amigo meu de longa data. É uma igreja filial de Marechal Hermes, a minha igreja, pastor Magner Ferreira. Nós estaremos lá à noite a partir das 18 horas. Um grande culto, o culto da família. Então, se você pode, vem estar com a gente num desses cultos. Meus irmãos, olha, a lição de hoje é uma lição forte. Vejam que o pastor Marcos Santana já trouxe para nós aqui uma mensagem duríssima com relação ao mau legado de Diótrefes. Nós vimos aqui uma liderança reprovável, um mau discípulo hipócrita e fora dos padrões bíblicos. E aí, depois de trazer todos esses exórdios, essas advertências tão duras, no tópico 2, nós começamos falando sobre Gaio, um verdadeiro discípulo. E logo na introdução, o autor da revista já deixa claro qual é o norte do que nós vamos estudar aqui no tópico 2. Ele fala sobre as atitudes de Gaio, ele fala sobre lealdade, fala sobre verdade e sobre altruísmo e, consequentemente, o legado deixado por Gaio a partir dessas qualidades observadas. E dando a isso os nossos subtópicos, que é 2.1, um discípulo verdadeiro, 2.2, um discípulo fiel e o 2.3, um discípulo altruísta. A minha oração verdadeira nesse dia é que Deus possa conceder que cada um de nós possa experimentar em nossa caminhada cristã, em nossa experiência cristã, essas 3 características fundamentais. Que Deus possa nos ver, que as pessoas possam nos ver como discípulo verdadeiro, como discípulo fiel e como discípulo altruísta. Olha, para a gente começar bem aqui, o nosso tópico 2.1, falando sobre um discípulo verdadeiro, ele vai levantar aqui, embaixo, nos comentários aqui, o nosso autor vai dizer: Gaio foi saudado por João por andar na verdade, revelando o caráter de alguém confiável. A verdade traz consigo elementos fundamentais da caminhada cristã: amor, perdão e comunhão. Irmãos, um aspecto importante que precisa ser dito aqui com relação ao discípulo verdadeiro, o discípulo verdadeiro ele precisa ser notado, visto como alguém que vive na verdade, tem aparência, o testemunho de quem vive na verdade. Não basta ser apenas algo para Deus, que conhece o onisciente, ver. Não pode ser algo visto apenas no interior. Precisa ser algo praticado. Andar, na verdade, é literal. É andar, viver, praticar a verdade. Sabe? E esse é um aspecto importante na vida cristã, porque muitos de nós acabam tendo a facilidade de admirar talentos, ficar fascinado por dons e acaba não percebendo que, muitas vezes, essas coisas não se sustentam se a pessoa não tiver uma vida de verdade por trás de todos os dons e talentos que possua. Dons e ministérios, talentos devem coexistir com uma vida de verdade que respalde justamente a manifestação desses dons e talentos. Irmãos, a confiança de um discípulo não vem pelos talentos, não vem pelos dons, vem justamente pela vida que ele possui. O grande problema de muitas pessoas que não param em igreja, de pessoas que não ficam em lugar nenhum, pessoas que criticam igreja A, igreja B, igreja X, já estão, entre aspas, entrando no Guinness Book como o crente que mais participou de igrejas do bairro, ou seja, não fica em igreja nenhuma, porque justamente quer ser confiável quando entra, quando chega. Quer microfone, quer dirigir uma vigília, campanha, quer status,
quer talento, quer título, quer cargo, mas não é confiável. Irmão, você tem que entender uma coisa, eu vou falar isso olhando olho no olho. Você tem que entender uma coisa. Não se pode simplesmente colocar alguém na frente de nada, porque a pessoa é usada por Deus. É preciso ter uma vida que respalde isso. Não adianta, irmãos, a gente se enganar, porque fulano é usado em profecia, Deus usa ele e revela a placa de carro, nome e sobrenome, código genético, DNA. Nada disso é suficiente. Se a pessoa não tem uma vida que respalde isso, a pessoa vem para o nosso meio, já está no 4º casamento, a fama não é boa, a pessoa tem um histórico ruim com relação a dinheiro, compra, não paga, deve aqui, deve ali, todo enrolado, mas canta bem, mas prega maravilhosamente bem, mas é uma bênção liderando o culto. Isso não é suficiente. Se a reputação não é boa, se o testemunho não é bom, não merece confiança. O grande problema em cima disso é que nós temos pessoas que são uma bênção, só que não aceitam que precisam ser tratadas. Não aceitam ser tratadas. Quando você começa a apertar, ele sai. Vem para o nosso grupo de louvor. Quantos de nós já não viu isso? Quer ver uma área que dá muito isso? Grupo de louvor. O rapaz toca guitarra, contrabaixo, teclado, canta, uma bênção. Você começou a apertar, tem que vir para o culto de ensino. Começou a apertar, tem que vir para a escola dominical. Começou a apertar, tem que vir para o dia da oração e do jejum. Sai fora. Não quer compromisso, não quer, só quer tocar e cantar. Sabe o que eu mais ouço dos pastores em muitas igrejas? Que a coisa mais difícil é manter um grupo de louvor muito tempo. Não fica. Porque alguém permite que toque e cante sem critério. Então acaba que a pessoa não se submete. A pessoa não fica para ser tratado, ser discipulado. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa, mas está sofrendo porque não aceita ser tratado, não aceita ser lapidado, não aceita que tem áreas da sua vida que tem que sofrer mudança. E nesse caso, sem confronto, não há mudança. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra sirva para dar a você um despertamento para isso, ser um discípulo verdadeiro. O tópico 2.2 fala sobre um discípulo fiel. A Bíblia vai mostrar, e nosso autor escreve dizendo o seguinte: Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João, ao dizer que ele procedia fielmente em tudo o que fazia. Meus irmãos, não basta apenas dizer a verdade, ou segundo o que acredita ser verdade. É preciso também ser fiel e leal. Eu liderei 13 anos a todo o campo nosso de Marechal Hermes, a juventude. Eu fui coordenador da juventude. Nós fazíamos congressos, nós chegamos a ter, por último agora, nosso congresso com quase 1.500 jovens. Fora a igreja, fora o povo da igreja. Então os irmãos imaginam, eram congressos grandes. E eu lembro que num dos últimos congressos que eu liderei, a data, eu sempre me preocupava muito com a data, porque a garotada, de forma geral, no período de junho, é período de prova, para quem faz faculdade, são um período de provas, né, para a garotada em geral, e o período de novembro, final de novembro ali é o período de prova, a garotada está todo mundo envolvido com provas, TCC, trabalho de conclusão de curso, né, e etc. Então, são períodos muito tensos para a gente poder fazer um congresso e etc. Então, eu me preocupava muito com isso. O que acontece? Num dos anos que a gente estava liderando ali, eu estava na reunião nossa mensal de obreiros, que ocorre todo segundo domingo do mês, na parte da tarde, no dia da Santa Ceia, que é pela manhã, em Marechal Hermes. Na reunião foi anunciado o calendário do ano seguinte, com as datas dos congressos, dos eventos. E aí, irmão, isso era final do ano. Eu lembro que eu estava sentado, anunciaram, e dessa vez eu sempre participava para poder ver a data do Congresso de Juventude, para poder a gente acertar isso juntos. Eu, com essa vida minha para lá e para cá viajando, acaba que eu não participei. Não conversaram comigo, eu também não me atentei para isso.
e foi escolhido o calendário do ano seguinte. E o nosso congresso ficou para a terceira semana do mês de junho do ano posterior. Eu estava sentado a poucos metros do meu pastor, o pastor Magner. Quando, de repente, foi anunciado o calendário, falou: Congresso da Juventude, dia tal, tal e tal de junho. Na hora eu tomei um susto. Olhei para o pastor, ele olhou para mim. E ele fez para mim assim, ó, se aproxima. Cheguei perto dele e falou assim: você não sabia da data? Eu falei: não. Eu falei: essa data é ruim, pastor. Pega a prova, tal. Ele parou por um segundo, pensou, virou para mim e falou assim: vai dar certo. Eu falei: pastor, é uma data muito difícil. Ele olhou para mim e falou assim: vai dar certo. Ali eu me calei, falei: sim, senhor. Sentei e pronto. Irmão, logo uma semana depois, foi a nossa reunião de líderes. Todos os líderes de jovens das congregações vieram para a sede da nossa reunião mensal. Seria a nossa última reunião do ano. E eu aproveitei para anunciar o calendário também, o nosso calendário. Quando eu anunciei a data, na hora, teve vários líderes. Mais da metade deles levantou: essa data é ruim, essa data é isso, aquilo, e pá. Irmão, eu olhei para todo mundo e falei assim: vai dar certo. Aí olharam para mim de novo e eu falei: vai dar certo. E fechei o assunto. Agora, já pensou se eu chego e falo assim: irmão, eu também não queria, né? Mas o pastor quis, né? Ele que manda. Irmão, eu também não concordo com essa data. Para mim também é horrível. Eu também penso igual vocês. Mas o pastor que decidiu. Irmão, eu simplesmente reproduzi o que o pastor falou. Olhei para todo mundo e falei: vai dar certo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E não é que deu certo? Deu certo, irmão. Funcionou. Aquele ano foi um ano atípico em relação à data. Os outros anos, acabou que eu participei e não tivemos essa situação. E acabei conseguindo colocar outra data que acreditava ser melhor. Porém, naquele ano, deu certo. Tem coisa que Deus mostra para o líder que não mostra para você. Se não desse certo, pastor, não deu certo, irmão, eu estou na obediência. Eu estou seguindo a minha liderança. Ele é o pastor da igreja. Irmão, eu posso discordar às vezes. Obedecer sempre. Rebeliar nunca. Ele falou, eu falei: amém, vamos seguir. Irmão, deu certo. Agora, é o que eu estou dizendo para vocês. Já pensou se eu chego com outra postura na reunião e falo: irmão, eu também concordo, também não acho que legal, eu também sou contra, mas ele que manda. Irmão, eu teria envenenado o meu grupo. Ou seja, eu poderia até ser naquela hora ali o líder, mas eu fui desleal. Eu não fui fiel. Então, o problema de muita gente é que ele tem até talento, ele até permanece. O problema é que ele não é leal. Ele não é fiel. Aprende com isso, irmão. Aprende com Gaio nessa aula. Você quer ter sucesso? Seja fiel. Seja fiel à sua liderança. Seja fiel a Deus em primeiro lugar. Seja fiel à palavra. Seja fiel à sua denominação. Seja fiel à sua família. E eu termino aqui dizendo o seguinte: o tópico 2.3 vai falar sobre um discípulo altruísta. Ele vai dizer: a hospitalidade de Gaio exibia seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo enquanto se locomoviam para cumprir seus chamados. Irmãos, ele vai falar aqui sobre altruísmo. Você sabe que altruísmo é a capacidade de fazer o bem sem esperar o retorno. Fazer com amor. Fazer de forma liberal. Fazer acreditando que de Deus vem a recompensa. Fazer de forma altruísta. Sabe, irmão, o que nos une deve ser os propósitos. O que nos une deve ser os propósitos, no caso, divinos. Nós precisamos, irmãos, nos unir em propósito, estarmos juntos em propósito, para que a obra de Deus possa seguir. O mais importante não é só quem prega, o mais importante não é só quem canta, o mais importante não é só quem está dirigindo o culto. Cada um tem sua importância, irmão. Cada um tem seu valor.
Se você está fazendo para Deus, Deus está vendo, faz o melhor, faz com o coração, sabe? Faz somando, faz com alegria, não faz reclamando, faz agradecendo a Deus, faz louvando, faz bendizendo. De que adianta a pessoa fazer um negócio e falar assim, ninguém faz nada, né? Eu estou aqui porque ninguém veio, eu estou aqui porque ninguém quer, estou aqui porque... Não... Irmão, você acha que Deus se agrada disso? Vai fazer? Faz com alegria, é para Deus que está fazendo. Sabe? E quando você fizer algo em prol do próximo, faça de forma altruísta. Faça acreditando que a recompensa vem de Deus. Faça com amor. Faça crendo que fiel é aquele que é o galardoador para aqueles que o buscam e o servem em espírito e em verdade. No final do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer para nós, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, minha palavra para você final, fique firme. É difícil, mas fica firme. Seja verdadeiro. Não se perca no meio do processo. Seja fiel. Saiba que o meio, a forma também conta, não só os fins. E por último, seja um discípulo altruísta. Faça sem esperar retorno. Se você ficar esperando retorno, você vai se decepcionar. Mas se você fizer para Deus, se você fizer com alegria, com amor, fique certo. Tudo o que você fizer pelos outros, Deus fará por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado por essa participação. Nossos alunos também estão enobrecidos por tudo isso. E nós aqui aprendemos e ensinamos que o verdadeiro cristão, para deixar um legado respeitado e digno, deve ser seguido. Precisa demonstrar verdade, lealdade e pensar nas pessoas. E vamos tratar agora sobre o tópico de número 3, que nos fala sobre a liderança modelo de Demétrio. João fala pouco sobre Demétrio, mas o que ele falou demonstrou que tinha um bom testemunho. João vai registrar que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. Nosso legado é reflexo do que somos em vida, tanto como obreiros, como pais, como mães, como filhos, como pessoas, cidadãos. O exemplo é significativo e a maneira que encaramos o modo de vida para isso é o que torna a gente cada vez melhor. O 3.1 vai nos falar, um líder inspirador. Demétrio gozava de uma confiança do seu líder. Demétrio era bem visto, bem quisto, bem querido por todos. As pessoas admiravam a liderança. Isso tornava ele um líder virtuoso e nos ensina uma lição poderosa aqui, que nós devemos entender que é necessário, se nós estamos ocupando uma função de condução, seja ela de departamento, seja ela de casa, seja ela empresarial, nós precisamos entender como Cristo deseja que nós sejamos. Um bom líder, ele tem um diálogo aberto, ele é acessível, ele não compromete a sua liderança com o seu egocentrismo. Ele nem pode obter como frente do seu perfil, do seu caráter, essas qualidades tão maléficas que trazem prejuízo não só ao meio secular, mas principalmente ao meio cristão, ao seio de Cristo. Nós aqui, tratando sobre isso, falamos então sobre o 3.2, que Demétrio se tornou um líder então comprometido. Demétrio comprometido com a obra, Demétrio comprometido com as pessoas, Demétrio, ele fazia com que as suas mãos pudessem ser reconhecidas no trabalho cristão. É tão bom quando temos pessoas trabalhando, engajadas, entendendo este propósito. É necessário que esse espírito tamanhamente importante, comprometido com a obra de Deus, nos envolva,
para que nós possamos fazer cada dia mais a obra de Deus de forma ascendente, a colaborarmos como bons zeladores da obra de Cristo, nós possamos ter resultados sólidos. E esses resultados, Demétrio vai nos ensinar, não fazendo como Diótrefes, que fazia e exercia de forma desleixada, de forma relaxada. E nisso nós compreendemos no 3.3 que um líder reconhecido, como Demétrio era, ele teve o seu nome associado a um bom testemunho da verdade, da confiabilidade, e o seu líder, João, deveria ser reproduzido como um comportamento aprovado. João 3,12 vai nos dizer sobre isso. São essas importâncias que nós temos no tópico de número 3, que com muita importância nos abrange muito conhecimento. Concluímos então nesta poderosa lição que um discípulo de Cristo, firmado em sua palavra, dá um bom testemunho e deixa um legado para aqueles que o acompanham. Aquele que é comprometido com o reino de Deus se torna também um cooperador na obra e realiza a missão de mãos dadas com os outros. Lembrando a vocês que Gaio e Demétrio foram líderes reconhecidos pelo trabalho em prol do reino de Deus, em contraposição do mau testemunho de Diótrefes, que ficou muito claro nas abordagens aqui feitas. Deixar um legado é cumprir o bem, em missão a Deus, em amor, a verdade e a fidelidade em Cristo. E aquilo que você vai deixar como legado se torna importante. Que Deus te abençoe e vamos então orarmos ao Senhor Deus. Eu quero aqui agradecer a todos que curtiram, compartilharam, estão se inscrevendo em nossa lição. Na próxima aula completa, nós estaremos falando sobre a 14ª lição, em que abordaremos o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Será uma aula muito especial. O pastor William Barros, psicólogo, tratará deste tema. Então eu convido você a ficar ligadinho e participar conosco, tá bom? Vamos orar, pastor William, orando a Deus e pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós. Meus irmãos, antes de nós orarmos aqui, deixa eu fazer um anúncio aqui para vocês. A próxima aula vai ser a 14ª. Vocês sabem que nesse trimestre, de forma atípica, nós temos um domingo a mais. E essa aula é uma aula importantíssima, onde nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Nós vamos tocar aqui em 3 problemas seríssimos que acometem a sociedade hoje: a síndrome de burnout, depressão e ansiedade. Vocês sabem que eu sou psicólogo clínico, já lido com esses males no dia a dia, ajudando muitas pessoas. E olha, você não pode perder. Semana que vem vai ser uma classe única aqui comigo. Eu vou estar ministrando aqui os 3 tópicos. Então, chama todo mundo. Os professores que assistem essa aula, que não são da área da saúde como eu, e naturalmente encontrariam muita dificuldade para ministrar essa aula, não podem perder a aula desse domingo. Então, chama todo mundo, divulga tudo e vamos estar aqui semana que vem, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, venha nos abençoar, nos guardar, que possamos, ó Deus, de forma firme, darmos, ó Deus, o nosso melhor e deixarmos um grande legado para aqueles que seguem atrás. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Editora Betel, aqui sempre edificando a casa de Deus.